Boa noite a todos, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário em que você estiver nos assistindo. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Lume Vet Talks, um podcast onde a gente, veterinárias, eu e a Jordana Zani, conversamos com veterinários e veterinárias de diversas especialidades para que a gente possa se inspirar nas suas carreiras, nas suas vidas e, de repente, dar aquela reacendida na chama da paixão do que nos trouxe aqui para a medicina veterinária, essa profissão tão bonita e que muitas vezes consome 90% dos nossos dias. Então, hoje nós vamos receber a veterinária e bióloga Aline Ramos, diretamente lá de Brasília. A Aline, ela é formada em medicina veterinária há 18 anos e em biologia há um tempo que eu não vou nem falar. A colega é especializada em diagnóstico por imagem e atua com diagnóstico por imagem lá na região de Brasília, com animais tanto domésticos convencionais como os não convencionais, né? Sejam eles domésticos ou não. Então, seja bem-vinda, Aline, que bom, que alegria, Obrigada, que obrigada. prazer ter você aqui conosco. Fico muito feliz de encontrar a Fernanda e Giordana e de ser convidada para falar sobre o amor e a paixão, né? Que eu tenho, realmente eu tenho, a respeito de toda essa área. Então, a gente vai pincelar um pouco sobre a minha vida pessoal aqui também. Que legal, que legal. Eu gosto sempre, ou a gente gosta sempre, né, de começar perguntando para você, assim, quando foi o momento na sua vida em que você decidiu vir para a área, né, tanto da Acho, medicina veterinária, no teu caso, da biologia também. acho que para ela precisava saber como foi para biologia, para daí chegar na veterinária. Isso. Então vamos lá. Eu sempre falo que eu, como uma boa canceriana, a gente fala sobre emoção, né? Então, desde pequena, eu fui criada com cães, eu sou carioca, hoje eu moro em Brasília, mas eu fui criada com cães, então eu concordo muito com esse aspecto psicológico, onde se fala que crianças precisam ser criadas com animais, crianças que são criadas com animais, elas acabam desenvolvendo um senso de limite, uma educação mais amorosa, baseada na cooperação. Eu concordo muito com isso. Criei os meus dois filhos dessa forma e eles hoje são apaixonados por bicho também. Enfim, quando eu era pequena, como todo veterinário, todo biólogo fala, eu gostava de bicho. E aí eu trago a primeira desilusão, né? A gente, dentro da veterinária, a gente basicamente tem que trabalhar muito com pessoas. Então, vamos voltar um pouquinho. Primeiro, já desiludi vocês, né, de início, mas vamos que eu vou apaixonar vocês de novo. Então, desde pequena, realmente, eu sempre fui muito apaixonada por bicho. Existe um vídeo no meu Instagram onde eu falo assim, a gente não nasce, a gente não escolhe a veterinária, né? A gente nasce, parece que é aquele menino e aquela menina espoleta que está pegando bicho na rua e levando para casa. Também não acho que veterinário tem essa função. Também a gente vai conversar a respeito disso. Mas desde pequena eu sempre gostei muito de bicho. Tinha a geladeira da Barbie, eu criava era inseto dentro da geladeira da Barbie. Então, as coisas mais loucas que eu fiz enquanto pequena. E em Brasília não existia veterinária. Me lembro perfeitamente de eu ter feito a inscrição para Fluminense do Rio. Minha família, né? Eu tenho até hoje família no Rio e eu me propus a fazer a faculdade veterinária no Rio. E no dia do vestibular eu estava no Rio para fazer e eu olhei e falei assim, quer saber de uma coisa? Não vou fazer não. E eu acho que realmente a veterinária ela exige um pouco de maturidade. Talvez se eu tivesse feito essa faculdade, eu realmente saí do segundo grau com 17 para 18 anos, muito moleca, muito
né, muito livre, vamos dizer assim, e eu acho que eu não teria essa maturidade que eu tive de fazer veterinária após biologia. Então, fiz meu curso de biologia durante o curso de biologia inteiro. Meu curso era noturno, então, durante 4 anos, eu fiquei dentro do zoológico de Brasília. E aí começaram, né, vamos dizer assim, veio a paixão por silvestre, né, por trabalhar com. Então, todo mundo sabe que o zoológico ele é um meio de conservação também e de educação ambiental. Então, dentro da minha estada, vamos dizer assim, da minha estadia dentro do zoológico de Brasília, eu trabalhei durante 3 anos. O zoológico de Brasília é um dos únicos zoológicos do mundo que conseguem reproduzir ariranha em cativeiro, e eu participei literalmente dessa pesquisa. Então, hoje a gente tem um compêndio de comportamento parental, onde é muito lindo, assim, a ariranha é um animal muito social, onde eles têm uma organização, onde os pais fazem todo o cuidado parental dos bebês. Inclusive, se eu puder indicar algum Instagram para vocês, tem um Instagram que se chama Projeto Ariranhas, onde eles falam muito sobre o comportamento, e é maravilhoso, assim, eu acompanho esse projeto por... Diga. Eu tenho uma curiosidade, assim, eu sempre achei a ariranha um dos bichinhos mais bonitinhos que eu já vi na minha vida, assim, eles E são são uma mesmo, eles carinha, são maravilhosos. nossa, muito simpático. Eu lembro quando eu era criança que eu fui no zoológico daqui de Curitiba mesmo para, enfim, fazer uma visita, e o zoológico daqui ele é bem precário, assim, é meio pequeno, sabe? Não evoluiu muito desde quando eu era pequena, assim, mas enfim, né? Quando eu era criança eu fui e fiquei, tipo, maravilhada, assim, e tinha ariranha lá numa parte com água, assim, enfim, e eu fiquei, tipo, apaixonada. Depois voltei para casa falando para minha mãe que eu queria uma de estimação. Eu nem lembro disso, mas eu disse que eu queria, porque eu não podia ver bicho, que eu queria um. Eu queria golfinho de estimação, eu queria urso de estimação, eu queria uma ariranha também. Zoológico inteiro. E daí falaram que elas são brabas e corresponde isso, assim, elas são, tipo, Elas são agressivinhas. muito territorialistas, muito, muito, Hum. muito, muito mesmo. Em espanhol se chama onça d'água, não é à toa. Assim, elas são muito territorialistas. Aqui em Brasília, inclusive, o quanto eu puder contar essa história para desmistificar, aqui em Brasília aconteceu um acidente bem sério e bem grave, onde o menino subiu na grade de proteção. Elas estavam paridas, né, com bebês. Não foi na minha época, tá, gente? Essa história eu acho que aconteceu em 1985, por aí. Mas é um mito muito grande. O menino caiu dentro do tanque. É óbvio, elas partiram para cima do menino e morderam o menino. Existia um bombeiro que estava fazendo visitação no mesmo momento, foi, acho que no final de semana, e aí o bombeiro também entrou no tanque, pulou a cerca e entrou no tanque, e acabou que salvou o menino foi para um hospital particular daqui de Brasília, ficou bem, está vivo até hoje, e o bombeiro, ele acabou pegando infecção hospitalar, e acabou falecendo, o que é uma pena, mas que até hoje, e inclusive quando eu fiz a pesquisa, né, quando eu participei da pesquisa dos cuidados parentais, era uma coisa que eu via as pessoas visitando o recinto, falando, olha lá, aquele bicho que comeu o menino. O bicho não comeu o menino, ela se sentiu invadida, ainda mais parida, né, com bebês, e ela atacou e mordeu, literalmente, para proteger o território dela. Então, sim, o barulho que elas fazem é um rosnado, elas fazem e, além disso, elas fazem um... Eu passo vergonha aqui.
Mas basicamente esses são sons de aviso, de você estar entrando no meu território e o negócio não vai ficar bom. Então, E elas são nativas de uma região específica ou tem elas assim distribuição? América do Sul, basicamente, então elas não Uhum. são exclusivas do Brasil. Nós temos dois tipos, né, como se fossem duas subespécies, a amazônica e a do Pantanal. Hum. Mas elas vivem em grupos numerosos de 20 a 30 indivíduos, elas é, podem chegar com o rabo a 2 metros, então elas são bem grandes, assim, Meu bem grandes Deus, mesmo. nossa, é um gato d'água, um gato É uma amarelo onça da água. d'água, né? E aí tem uma outra página que, se eu não me engano, chama Pantanal Oficial, que também mostra muitas vezes a interação desses grandes predadores, né? Ela é um predador na natureza, e você vê que nem a onça se mete para a ariranha, tá? Elas botam a onça para correr. De certo, porque elas são um grupo bem numeroso, né? Elas devem fazer estratégia de Geralmente a onça ataque tá em sozinha, galera, né? exato. Uhum. Uau, que medo. Mas é É, eu pergunto belíssimo, para assim. saber se não tem aqui na região de Curitiba, então, pelo visto, para cá não tem, Não, né? não, é Tem. mais na região equatorial mesmo. Que Nessa bom. É, essa pesquisa, você fazia mais observação do comportamento ou você tinha uma interação isso, mais. Chegava a ter isso. física de algum tratador, alguma coisa? Não, não, não. Na verdade, a gente só citava, por exemplo, tratador chegou no, né, porque altera o comportamento delas. Elas são muito sociais. Quando eu chegava, elas falavam comigo também, é muito bonitinho, gente. Elas nadam de barriguinha assim, e ficam com a mãozinha. É muito lindo, assim. É um bicho que. Não é à toa que eu tenho ele tatuado. Então, assim, é um bicho muito. E que age como a gente, né? Então, se alguém entrar no seu território, é óbvio que você vai defender seu território. É isso que eu falo, assim. A, a sociedade delas também é bem matriarcal, as fêmeas são bem importantes dentro desse comportamento. É, Olha, que interessante. Tipo elefante, assim, talvez, vamos dizer. na verdade, o elefante é mais ainda. Os machos Uhum. são importantes também, mas as fêmeas também fazem a defesa bem. Por exemplo, elas não se sentem acuadas se não tiver macho, por exemplo, para defender a toca, elas vão partir para cima também. Uau. É muito legal, assim, enfim. E E em aí eu termos também, reprodutivos, quantos bebezinhos que elas têm, assim, por. de 2 a 3. Ah, tá. Não é muito, né? Então. Não, não é uma Uhum, ninhada numerosa. uhum. E o cuidado é muito intenso. Dos Então, pais, né? é muito, Uhum. muito, muito intenso mesmo. Então, assim, o neném vocaliza, eles vão lá, eles estão o tempo inteiro limpando. O banheiro delas, isso é fantástico, né? Olha como que a natureza é perfeita. Elas fazem tocas com túneis e eu brinco que são salas e antessalas, vamos dizer assim, e o banheiro é em cima da toca. Por quê? Por causa Porque do cheiro. elas defecam e urinam, e aí aquele cheiro pela terra, então quem está dentro da toca fica com o cheiro da galera do grupo. Então Uau. todo mundo defeca e urina ali em cima, e eles fazem Olha. umas dancinhas assim também. E Ai, que. quando os bebês começam a sair da toca, eles vão lá e levam o bebê e esfregam também o bebê no banheiro, para pegar o cheiro do grupo. Então, o senso de comunidade é bem forte mesmo, É então, bem pelo visto, forte. entre eles. Que É bem interessante. Nossa, forte. E quando um grupo encontra com o outro, peia. é briga. É. Eu não Uau. vou saber direitinho agora, mas eles, por exemplo, se tem uma toca no barranco do rio,
elas têm quilômetros para cima e para baixo do rio, onde elas não admitem a presença de outro grupo. Caramba. É. Elas são muito territorialistas, o que não está errado, né? Porque elas comem, a dieta é basicamente peixe, né? Então, imagina, você Não vai dá para montar disputar, né? Uhum. você vai montar o seu acampamento no lugar onde você sabe que tem recursos, você vai deixar. E os grupos são numerosos, né? Então, você É, imagina, você deixar um grupo numeroso vir caçar no seu local, né? A onça também todos os predadores são super. E eu acho que territorialistas. isso, e eu acho que nesse aspecto, voltando um pouco, isso me ajudou muito. É, eu entender como é a biologia, a fisiologia comportamental desses pacientes que eu atendo, né, hoje, isso me ajudou muito a entender também a clínica deles. É claro que eu não tenho uma especialização em clínica de silvestres, esse é até um projeto que antes da pandemia eu gostaria muito de, em 2020, ter começado uma pós em clínica de silvestres. Fiquei com medo, na verdade, de fazer isso e acabar descambando para essa parte de fazer clínica de silvestres, que é algo que eu não tenho a menor vontade de fazer, mas que é muito importante a gente ter essa questão de entender a clínica para a gente conseguir, então, fazer um excelente exame de ultrassom, né? Então, voltando, eu formei em biologia. Antes de terminar a biologia, abri o curso de veterinária na UNB, e aí eu falei, bom, eu já estou no terceiro ano de biologia, são 4. Então, eu vou terminar e aí depois disso eu entro para veterinária. E foi exatamente isso que eu fiz. Entrei para veterinária. O que eu preciso falar para vocês é que eu sou absurdamente feliz no que eu faço. Nossa, mas é muito mesmo, assim. Tem vezes que eu acho que eu não cuido só, assim como Giordana estava me contando antes da gente iniciar a gravação. Eu não cuido, eu acho que a gente precisa ver a veterinária realmente como uma parte de integração com a família. Graças a Deus, o brasileiro, né, o Brasil, é óbvio, tem exceções, né? Mas hoje a gente sabe que o Brasil, se eu não me engano, é o segundo país, né, com mais pets, se eu não me engano, na América Latina, ou alguma coisa assim. Então, a gente tem um mercado gigantesco, onde o bem-estar tem muita coisa errada ainda que acontece por causa da cultura, mas a veterinária, ela hoje, o nosso paciente, ele literalmente é um membro da família, independente se o tutor faz errado com ele ou não. O que significa isso? Independente se ele dá pão de queijo todo dia, independente se ele dá o resto da carninha, mas, e eu acho que isso é falta de informação, tá? Então, se eu posso deixar uma dica para os veterinários de hoje, que são clínicos gerais, que estão atendendo, né, pacientes, a informação para o tutor, ela tudo que é óbvio para você, ele deve ser reforçado para o tutor para que a gente desenvolva ainda mais isso. Então, eu vejo um mercado gigantesco à nossa disposição. O mercado de pets não convencionais, ele está em ampla ascensão. Então, se eu falar para vocês que hoje eu atendo muita ave, o queixo de vocês vai cair. Então, como ultrassonografista, eu atendo. Teve uma estagiária na clínica que eu faço exames, a Mundo Silvestre, que ela fez esse levantamento. Ela gosta muito de ultrassom, ela fez esse levantamento. Aline, eu quero saber, durante o meu estágio curricular final, quantos por cento você atende de ave, de mamíferos e de répteis?
E eu posso falar para vocês que aves se equiparou a mamíferos. E entenda que mamífero entra porquinho da Índia, coelho e todos os outros mamíferos não convencionais que podem ser atendidos. E veja, ave, a gente entra aí calopsita, canário, que é o mais comum, Papagaio. papagaio, periquito australiano. Mais ou menos é o que eu atendo mais. Mas calopsita, E desculpa a calopsita de ignorância, mas longe é o como é que maior. faz? Você faz com gel? Como é que faz? A gente tem três janelas, né? A janela cloacal e as janelas laterais. A gente consegue abrir a pena e a gente consegue fazer o exame. Eu faço diagnósticos belíssimos. É claro que a probe ela tem que ser muito específica para fazer um exame num paciente tão pequeno. Que frequência Mas que você usa ali, mais ou menos? altíssima, altíssima. Eu consigo Mais de fazer 13 megahertz, né? muito Provavelmente. mais, muito É, uhum. mais, muito mais. Eu consigo chegar a 20. Uau. Aí Aline, é e absurda a imagem. o manejo dessa ave tem que ter colega muito bom para Contenção. manejar, né? E aí a Contenção. parte boa, e aí vem a biologia para me ajudar. Eu sei fazer contenção, né? Então eu ensinei a todo mundo da clínica. Então toda vez que eu vou, que tem estagiário novo na clínica, antes de fazer o exame, eu ensino a contenção. Eu falo, olha, é aqui, você vai fazer aqui, você vai segurar aqui, sua mão vai segurar desse lado, o dedo indicador vai estar aqui, você vai estar segurando a asa junto, as suas duas mãos aqui embaixo. Então, isso faz toda a diferença, porque a gente não tem todo o tempo do mundo como a gente tem com cão e gato, eles não estão acostumados com isso. E uma contenção segura, Jordana, eu posso te falar que ela preza por três coisas. Antes de tudo, a segurança do aparelho. Não, quatro. A segurança do aparelho, porque meu aparelho é minha vida. Eu posso ter o dedo arrancado, mas meu aparelho ele não pode ser danificado. A segurança do paciente. Então, a gente sabe que ave, pet não convencional, ele pode estressar a ponto de fazer parada, né? E ninguém quer, né? Eu sempre falo, ninguém quer entregar. Oi, nós tivemos um probleminha durante o exame, tá aqui seu morreu. Ninguém quer isso, né? Deus o livre. Até hoje, graças a Deus, nunca aconteceu. A segurança é minha, porque eu preciso continuar trabalhando e de quem está fazendo a contenção. Enfim, eu estou brincando aqui, colocando como primeiro, segundo, terceiro e quarto, mas, na verdade, enquanto eu estou fazendo o exame, eu estou também verificando esses quatro, de verdade. Uhum. Então, eu estou conversando o tempo inteiro com quem está fazendo a contenção, com quem está observando o exame, eu estou observando meu aparelho, eu estou me observando se eu não estou com a mão em lugar inapropriado para que eu tome uma bicada ou uma mordida. O exame do PET não convencional, ele te exige muito mais agilidade, muito mais cuidado, muito mais técnica, conhecimento, eu digo que é um desafio. Mas, calma, que nós estamos pulando etapa aí. Voltando, por que eu fui fazer veterinária? Bom, minha mãe é médica, pediatra, e eu jamais faria medicina, porque eu sempre falava que uma coisa que eu observava minha mãe muito. A gente vai para o trabalho dos pais, né, quando a gente é pequeno, mas eu observava que muitas vezes a mãe da criança tomava a frente demais, às vezes a criança já conseguia falar, e aí não deixava a criança falar, e eu falava,
Nossa, eu não quero passar por isso nunca. Aí eu fui fazer veterinária para quê? Para o tutor falar pelo meu paciente, né? Então, mordi a língua. É assim, né? A gente cai no buraco. E eu acho que essa é uma dica que se eu posso dar para todo mundo que está fazendo veterinária é experimentem, experimenta. Então, assim, durante o meu curso, se eu falar para vocês as situações que eu experimentei e que eu olhar, muitas vezes na vida, a gente quer saber o que a gente quer. Ah, o que que eu quero? Né? Então, vou namorar uma pessoa. O que que eu quero? Eu vou escolher um curso. O que que eu quero? Você precisa também muito saber o que você não quer. Não quer. Não Exato. quero. Então, como é que você vai descobrir o que você não quer? Experimentando. Então, eu fiz Muito, muito estágio bem com. colocado isso mesmo, porque a gente até estava falando antes de entrar aqui hoje, né, que a veterinária é uma profissão de muita amplitude, assim, de muitas áreas de atuação. E Exato. que às vezes a gente vai pensando, né, que gosta de um determinado nicho dentro da veterinária, e durante a faculdade, ou mesmo durante um estágio, enfim, a gente descobre que aquilo não era o que a gente estava imaginando, que não desce muito bem com a nossa personalidade, tudo. Então, isso que você está colocando de experimentar, não só para saber o que você quer, mas também para saber o que você não quer, isso é muito importante, porque vai evitar frustrações no futuro, né? E vai antecipar também os teus próprios ganhos em cima daquilo dali. Porque você veja que você, né, por ter feito biologia, inclusive, meio que já foi entendendo que você queria e gostava de animais silvestres. Mas isso não necessariamente silvestres ou não convencionais, né? Vamos dizer assim, fossem eles animais de estimação ou não, né? Ou de zoológico. Então, mas você foi entendendo, né, vamos dizer assim, e que não necessariamente para estar nessa área dos animais não convencionais, você precisava ser clínica, né, geral. Então, você vê a importância, né, desse processo de autoconhecimento até durante o próprio curso, para que hoje você seja essa pessoa que chega a se emocionar, né, falando da área que você escolheu para atuar em definitivo, e não que isso seja uma coisa permanente e obrigatória para o resto da vida, mas é o que te realiza hoje. Então, super legal você colocar isso. Pode continuar nessa linha. É, exatamente. E aí, o que eu posso falar para vocês foi: trabalhei em produção de porquinho. Vocês sabem que porcos são mega inteligentes, né? Mega inteligentes. E eu olhei e falei, cara, não dou conta. Não dou conta, assim, a produção suína, e eu admiro demais quem trabalha com produção, tá? Eu acho que é necessário, é um campo necessário, que bom que existe. Eu não dei conta. Eu durei um mês no estágio. Eu durei um mês porque a porca geralmente pare em torno de 12 a 15 filhotes. E eles não são fedidos, como todo mundo fala. Eles são mega cheirosos, assim, cheirinho de leite, parecia neném, aqueles negocinho rosa. Você imagina? E aí eles ficam todos quietinhos, dormindo, né? E aí a porcona deita de lado, assim, e ela chega, respira fundo, e chega, solta leite, assim, e, e aí eu olhava aquilo e falava, bicho, eu preciso pegar esses porquinhos no colo. Só que quando você pega um, ele grita e acorda todo mundo. E aí aquela gritaria, e aí ela levanta na grade, e aí esmaga porquinho, esmaga, que eu digo, aperta o porquinho grita mais ainda, ela grita também. E aí nós rimos muito e eu fui demitida do estado. Cuida delicadamente colocada para fora, né? Fala, Aline, você não está aqui para mimar o porquinho. E eu, ai, que... Já tinha dado nome até para todos da ninhada. E aí
Ai, meu Deus do céu, sério, isso é uma das histórias, assim. Então, fui para laboratório também. Então, assim, a parte de laboratório é muito legal, né? Mas eu falei, cara, me dá um sono ficar olhando nesse microscópio. E aí, pior, quando você trabalha em laboratório, você não vai só ler um esfregaço sanguíneo. Você vai ler milhões de coisas, né? Você vai ler histopatológico. E aí falar para vocês, é muito punk. Aí eu falei, não, também não quero laboratório. Aí, e olha que eu fui monitora. Ah, outra coisa, façam monitoria, estudem, façam monitoria. Então, eu fui monitora de clínica, eu fui monitora de técnica cirúrgica, eu fui monitora óbvio, diagnóstico por imagem. Eu fui monitora de microbiologia também. Então, eu experimentei diversas áreas. Trabalhei também, tentei, nossa senhora, eu tentei trabalhar com reprodução de equino. Aí você imagina, eu estou formada há 18 anos, né? Vamos botar 20 anos atrás? 20 anos atrás, uma mulher querendo trabalhar com reprodução de equino, com aqueles peão de fazenda falando um monte de besteira. Doutora, Nossa. vem aqui segurar né, do cavalo, não sei o Uhum. quê. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, gente, Inviável, inviável. inviável, assim, talvez hoje, né, graças a Deus, com as cabeças mais abertas, né, a gente consiga tirar um pouco desse estigma também, que existe esse estigma, né, essa área de homem, essa área de mulher. É. Bom, realmente o que a Fernanda falou é muito real, a gente entra na veterinária pensando em cirurgia ou em clínica, né, até o dia que você passa um aperto na cirurgia. E eu passei durante a minha técnica cirúrgica. E aí eu falei, não quero, eu não quero bicho morrendo na minha mão. Tanto é que, às vezes, é óbvio que você vai passar por emergência. É óbvio que você vai passar por um aperto, vamos dizer assim, de você estar numa clínica e o bicho chegar morrendo. E aí eu já estou falando como ultrassonografista, tá? Um bicho atropelado, qualquer coisa assim. Eu juro para você, eu encosto na parede e falo assim, chama o veterinário. Gente, eu não tenho estrutura. É claro, se precisar da minha ajuda, mas, por exemplo, para canular, puxar uma adrenalina, fazer uma intracardíaca, eu não tenho essa estabilidade para fazer isso. Então, eu vou repetir uma coisa que vocês vão adorar e que eu escutei da minha professora de clínica. Ela falou assim: entendam que todo mundo tem um dom. Todo mundo tem um dom. Então você vai ver veterinário palpando o abdômen do paciente, falando assim: nossa, tem um corpo estranho aqui. Nós, fígado está aumentado. Ó, tem uma massa, né? Então, o dom dele é o tato. Ela falava que era um dos 5 sentidos. Então, cheiro. Você já viu? Tem veterinário que cheira a orelha do cachorro. Nossa, isso daqui é uma otite. Cheira o cachorro é uma malacésia, né? Então, olfato. Aí, audição, vai auscultar. Nossa, é a válvula tricúspide, sopro, né? Enfim, tá tamponado. O meu é o olho. Eu não tenho a menor dúvida. Desde pequena, eu sempre olhava de longe, via tudo, sou muito observadora. O problema é quem escolheu o paladar, né? Vai lamber o cachorro, né? Querido, se o seu for o paladar, você que está me escutando, se o seu for o paladar, gastronomia é o seu curso. É melhor do que veterinário, não fique nessa área. Enfim, tirando a brincadeira, é isso. Eu acho que a gente tem que usar o que a gente tem de melhor em prol da gente e do outro, É né? isso. Então, é isso.
E aí eu escolhi a ultrassonografia por todos esses motivos, porque eu não queria lidar com emergência, mas a gente lida, porque eu não tenho habilidade com pérfuro cortantes, mas a gente lida com pérfuro cortantes quando a gente vai fazer uma citologia, uma punção, ou qualquer coisa assim, mas não é algo tão invasivo como fazer uma cirurgia ou qualquer coisa assim. Dentro da ultrassonografia, eu sou absurdamente feliz. Sou, além de, eu acho que o sucesso e o falar que é bem-sucedido, ele vem disso, quando você tem uma gratidão pelo que, e não é uma positividade tóxica aqui, pelo amor de Deus, mas quando você literalmente sai de casa e fala, meu, eu vou trabalhar com o que eu gosto. Então, somos todos humanos, tem dia que eu saio de casa azeda, de falar assim, nossa, se pudesse hoje eu ficava em casa. O primeiro paciente, eu olho e falo, olha a cara desse bicho aqui que eu vou ter que pegar ele aqui. E aí, volto a falar, né, sobre o que Jordana estava falando, que é a gente entender que a gente não trata só o paciente. Então, muitas vezes você vai escutar o tutor, você vai acolhê-lo naquela dor, ou naquela frustração, ou naquela esperança, né, de que as coisas fiquem bem. Então, outro dia eu vou contar rapidamente aqui. Eu atendi uma cadelinha que a tutora, há 3 meses, perdeu a cadela dela mais velha, um nódulo no baço, que era um hemangiosarcoma, que rompeu, e enfim, né? Rompeu, fez cirurgia, mas a gente sabe do poder metastático de um hemangiosarcoma, e essa cadelinha teve metástase, e 1 mês depois, mais ou menos, todo o peritônio dela, né, acabou ficando semeado e, enfim, acabou falecendo. E as meninas falam que eu vejo o que eu não deveria ver. E na outra cadelinha dela, que tem uns 5, 6 anos, uma vira-lata de porte médio, eu achei também um nódulo. O desespero dessa tutora ao reviver a angústia que ela viveu há 3 meses atrás com um diagnóstico, é impossível você não se envolver e não se emocionar. Então, eu tenho um hábito, eu sei que não é um hábito muito aí do pessoal de Curitiba, que vocês são mais fechados, se bem que com a Fê a gente se abraçava direto, né? Eu conheço a Fernanda tem bastante tempo. Mas eu gosto muito de acolher os meus tutores. Então, eu parei o exame, e eu falei, eu posso conversar com você um pouco? E conversei com ela, acalmei ela, falei, olha, calma, a gente não sabe o que que é isso. Pode ser um nódulo inflamatório, pode ser um nódulo regenerativo. Vamos acompanhar isso com cuidado, observar se isso está aumentando. Se estiver aumentando e for possível a gente fazer uma citologia, a gente faz uma citologia. Se não for possível, existem outras alternativas. Então, veterinários, eu sei que tem dia que a gente está cansado, que a gente não quer, que a gente não dá conta, mas não é todo dia. Então, do lado de cá existe um ser humano, mas do lado de lá também existe um ser humano, que é o dono, né, o tutor do seu paciente. E eu falo isso para os meus mentorados, né? Quem faz mentoria comigo, eu falo isso. Eu falo, em um ano, são despejados 200 veterinários? Não, mais, né? Vamos botar uns 300 veterinários no mercado? O que é que vai fazer o tutor escolher você? Seus belos olhos azuis? Porque você é bonita? Não.
Então, você tem que ter técnica, você tem que saber lidar principalmente com o tutor, tá? Isso é muito importante. É claro, você tem que ser um excelente técnico, né? Com técnica, com conhecimento, mas eu posso te garantir que você saber lidar com esse tutor vai te dar um diferencial também. Essa questão da empatia, ela é muito importante, assim, e eu penso que talvez aí no seu caso, não só por você, para quem acredita nessas coisas, né, ser de um signo que teoricamente é mais empático por natureza, mas também por ter trabalhado ou observado a questão do comportamento em outras espécies, né, eu acho que isso traz um senso de empatia, porque, no meu ver, o que é mais rico da gente conviver com outras espécies de seres vivos, né? Não vou nem falar de animais, mas de seres vivos, é que a gente aprende que existem diversas maneiras corretas de existir nessa vida, né? Não é só a maneira do ser humano que está correta, existem maneiras da ariranha de atacar os outros, enfim, né? Existem maneiras dos gatinhos laranjas serem super bravos e eles não estão errados no comportamento deles, não é porque eles são diferentes da gente que eles estão errados. Então, eu acho que nós, veterinários e biólogos, enfim, quem trabalha com outras espécies de seres vivos, tem que aproveitar dessa nossa capacidade de compreender outros tipos de vida para estender isso também para os nossos tutores, né? Seja a gente vendo eles através das nossas especialidades, do clínico geral, né? Enfim, mas a gente tentar estender essa empatia, esse senso de diferença, né, de riqueza, de existências, assim, também para outros seres vivos, humanos também, né, inclusive. E eu acho que essa é uma das maiores lições, assim, que a gente vai aprendendo na vivência com a medicina veterinária, é de que a gente, mais do que outras profissões até, a gente lida muito com o ser humano. Acima de tudo, assim, a gente lida muito com o ser humano. Isso que você aprendeu, né, da sua mãe ali, com a questão da vida pediátrica, né, dos pais ali, dos tutores da criança, que a gente depende, o profissional depende daquele tutor para conseguir informações sobre o paciente. Na medicina veterinária também a gente depende muito. E, vamos dizer assim, está diretamente relacionado com a honestidade de um tutor, a nossa capacidade de deixar aquela porta aberta para que ele sinta que ele está à vontade para falar, mesmo as coisas que ele julga, entre aspas, absurdas, assim, que ele às vezes acaba fazendo. E que daí depois para um diagnóstico ou para uma linha de tratamento, vai fazer muita diferença se você souber daquilo, né? Então, se você vai com o coração aberto, vamos dizer assim, para receber o que a pessoa tem para falar, ela vai ser honesta com você também. Agora, se você vai já meio assim, brabão, meio, parece que assim, mais rígido, né? Vamos dizer assim, a tendência é que o cara pense, meu Deus, ele vai me achar um horror por falar uma coisa dessa e tal, então eu não vou falar. E daí é pior, né, no final das contas. Então, isso é bem legal. Eu acho que talvez aí dentro, não sei, né, dentro da sua realidade, talvez você tenha, entre aspas, saído da biologia e entrado de cabeça na medicina veterinária, porque na medicina veterinária a gente lida realmente com muito ser humano. Na biologia, me parece mais uma relação humano-animal, né? E aqui é uma relação humano-humano para então conseguir lidar com um paciente veterinário. O O que Fer, eu posso. Diga, Jordana. eu queria fazer um parênteses nesse, a gente comentando, porque na parte de clínica é super importante a gente se conectar com o tutor, ele ter confiança na gente, a gente entender o que aquele animal representa para cada membro da família, porque isso muda muito o tratamento com que vai seguir dentro do que cada pessoa pensa do animal. E eu acho que é onde a faculdade de veterinária mais falha. Mais falha é de cães e gatos, né? Basicamente, de animais silvestres, eu acredito que também. Mas é porque a gente precisa ter uma empatia muito grande, mas essa empatia não pode chegar a ser uma compaixão a ponto de você assumir aquilo para você, sabe? E eu acho que a gente costuma falar para os estagiários, você tem que mostrar que você se importa, você tem que estar ali pro tutor, mas você também tem que saber qual é o seu limite, sabe? Tipo, até onde eu posso ir
para que eu seja útil no tratamento do meu paciente, sem deixar de ser o apoio que o cliente precisa e sem eu me maltratar ao mesmo tempo, sabe? Então, eu acho que essa é a lição, se eu pudesse passar para todos os meus estagiários, as pessoas que passam por mim, é conseguir separar essa empatia dessa compaixão e ser bom naquilo que a gente faz sem nos colocar em sofrimento, sabe? Porque a gente sofre com o tutor, mas a gente tem que saber o nosso limite, até onde eu posso ir nesse auxílio, né? Até onde eu aguento, né? Até quando eu não vou amassar o porquinho, né? Ó, Giovana, que eu vou falar para você, foi uma frase que me veio aqui agora. Independente da espécie, relacionamentos saudáveis se desenvolvem em ambientes seguros. Exato. Então, e aí, assim, independente do relacionamento que eu estou falando, o seu relacionamento com a medicina veterinária, não estou falando do seu, Jordano, mas quem está Sim, nos sim. escutando, né? Seu relacionamento, e a gente vê a saúde mental do veterinário, como é que está. Eu vejo diariamente colegas sofrendo mesmo, né, com as cobranças. Então, o que você falou, de não passar a responsabilidade, de não assumir responsabilidades que não são suas. Então, repito, um relacionamento saudável, ele se desenvolve num ambiente seguro para ambos os lados. Então, se o seu ambiente dentro da clínica, ele não é seguro, o seu relacionamento com a medicina veterinária também não vai ser saudável. E aí a gente passa por todas as nuances disso, as nuances que falam sobre o relacionamento tutor-veterinário, tutor-tutor, porque a gente vê tutor brigando entre eles na nossa frente, tutor-paciente, onde a gente vê que o tutor literalmente tem dependência emocional com esse paciente. O paciente com o tutor, olha, a gente pode ficar aqui 3 horas literalmente desenvolvendo e aprofundando essa frase. Mas se você não tem um ambiente e proporcionar, por isso que o tutor fala tanto para a gente, pelo menos os meus clínicos falam para mim, falam, Aline, como é que você conseguiu essa informação do tutor? Eu fiquei 1 hora com ele e ele não entregou essa informação para mim. Aí eu penso internamente, às vezes ele não se sentiu num ambiente seguro. Ele achou que ia ser julgado, ele achou que ia puxar a orelha. Eu brinco o tempo inteiro, né? Eu estou brincando o tempo inteiro. Então, às vezes, eu vivo e falo assim, come besteira, tu vai lá, come besteira. Não, doutora, não come não. Eu falo, ó, eu estou chegando perto do estômago. Eu vou ver o que, que tem aqui dentro. Tá na hora de você me contar a verdade que eu vou descobrir. Doutora, come não sei o quê. Aí eu, peraí, deixa eu fazer aqui o teste do pão de queijo. Aí eu faço assim, ó, com a mão. Vocês já fizeram? Nós temos que divulgar o teste do pão de queijo. Você faz assim com a mão e põe assim, ó, pão de queijo pro cachorro. Você sabe o que eles fazem? 90% faz assim, ó, vem e morde a pontinha da unha assim ainda, ó. Eu, gosto do pão de queijo, né? Então, assim, você vai fazendo um ambiente seguro e o tutor vai se soltando e soltando a informação para a gente. Teste do pão de queijo, vou patentear. Gostei desse teste do pão de queijo, achei que tem tudo a ver mesmo. Pior que como ultrassonografista, eu também às vezes entro nessa questão com o tutor e falo assim, olha, não tem como esconder de mim, se tiver Não alguma tem. coisa de diferente aqui dentro, eu vou ver, porque eu enxergo lá dentro, não tem escapatória. Então, mas é claro, né, a gente sempre fala, eu pelo menos, né, sempre abordo isso em um tom assim mais descontraído, jocoso e tal, porque daí a pessoa se sente assim, tipo, tudo bem, acho que ela não vai me falar nada demais, assim, se eu admitir, né, que isso acontece, que afinal não tem como mentir tão na cara dura, assim. Então, não sei, né, o que vocês acham, assim, mas às vezes me dá até uma impressão que dentro da medicina veterinária poderia ser interessante, talvez, assim, é que, do meu ver, né,
eu particularmente acho que produção de alimento de origem animal não deveria ser um curso que se misturasse com medicina veterinária, eu acho, porque eu acho que a gente, vamos dizer assim, acaba tendo uma contradição durante a faculdade, porque a gente vai para Sempre cuidar, falei isso. e daí depois, durante a faculdade, a gente descobre também como matar, se você for pensar assim em termos bem objetivos, né, vamos dizer. Então, eu penso, né, que nessa minha linha de pensamento, assim, a parte de produção poderia ser removida da medicina veterinária e entrar uma parte, assim, meio que de psicologia, sabe? De medicina familiar ali, que nem a Jordana atua, né, vamos dizer assim, com uma medicina familiar veterinária, de ter algo assim que fosse dentro da medicina, né, fosse a especialidade que fosse, mas para que a gente aprendesse esses truquezinhos, entre aspas, de relacionamento com outros seres humanos, assim, que nem eu falei antes, né, vão ser as peças-chave para que a gente possa desenvolver a nossa profissão, né, até hoje, quando eu trabalhava com clínica médica, eu peguei uma vez só uma situação em que eu lidei diretamente com o bicho, porque foi assim, o tutor não tinha tempo para levar o gato no veterinário. Nessa época eu trabalhava com medicina de felinos, né? E ele me mandou. Opa! Aí. Ele me mandou o gatinho na caixa de transporte com um papel escrito, tudo assim. Ó, ele tá comendo isso, ele não tá comendo aquilo, ele faz não sei o que lá, tipo, tava digitado na época na máquina de escrever ainda, porque, né, sei lá, tipo, foi o que deu. E daí eu não tinha, e Uma não encomenda. tinha. Foi uma Foi, encomenda. foi muito engraçado, assim, e foi totalmente errado, vamos dizer assim, né, porque eu não tinha como evoluir muita coisa ali, porque daí, claro que ele não colocou 100% das informações que acontecem na vida, e daí ficou faltando coisa que eu queria perguntar, e daí como ele estava no trabalho, não podia atender, sabe, acabou que foi feito só uns exames preventivos ali, enfim, né, nem lembro muito mais como que evoluiu o caso, mas então, assim, naquele momento, para mim ficou muito claro a falta que um tutor fazia ali naquela hora, independente dele falar a verdade ou não, dele maquiar a realidade ou não, mas ele não estando lá inviabilizou o meu tratamento, né? E não sei qual é a opinião de vocês hoje sobre essa questão do atendimento remoto, atendimento via online, assim, o que vocês acham? Vai, Jordana, é Eu, contigo. eu não consigo. Eu tive clientes que me perguntaram, que me pediram, assim, mas eu não consigo. Eu tenho que pegar, tenho que olhar no olho, eu tenho que já ficar encarando 5 segundos para ver se a pessoa tá me mentindo. Não, não, para mim não funciona. Bom, eu nem preciso falar da ultrassonografia, né? Como é que eu vou fazer ultrassom? Não tem ainda Mas, como fazer assim. mas eu ainda vou falar aqui, polêmica. Quantas e quantas vezes a gente não recebe relatório de colega via WhatsApp? Ai, Aline, você não pode olhar? Ah, interpreta para mim aqui, por favor, essa imagem. O que que vocês fazem? O que que vocês fariam? Eu posso falar depois o que que eu faço. Eu vou dizer para você que eu recebo muito isso, sim, até porque diversas vezes com colegas clínicos gerais, aqui eu me proponho, entre aspas, assim, a fornecer um tipo de orientação clínica ali, sabe, de parar para conversar sobre um determinado caso, seja ele meu ou não. Então, acaba que muitas vezes eu recebo isso, assim, qual que é a sua opinião sobre o exame X, sobre o exame Y? Eu sempre enfatizo, né? Começo falando assim, que pelo menos na ultrassonografia, que é um exame mais dinâmico, é muito difícil a gente avaliar uma imagem estática, né? Porque no ultrassom, quem é do ramo sabe, às vezes até quem estudou, né, ali durante a faculdade e tudo, sabe que um corte diferente num determinado órgão muda completamente o aspecto visual dele, né? Então, vamos dizer assim, eu vou ver diferenciação córtico-medular, por exemplo, num rim. Se eu colocasse transdutor um pouco mais lateralizado e me focar mais na região cortical, eu vou reduzir a minha visão da medular. Daí vai me dar uma falsa impressão de que eu estou tendo uma baixa diferenciação córtico-medular na imagem estática.
Agora, se eu estou dinamicamente olhando, não, eu vou mudar o corte, vou de um lado para o outro e tal, um vídeo, né? Vamos dizer assim, eu vou ver uma coisa diferente. Agora, uma imagem estática, ela pode vir com um corte que, para mim, é errado, né? Vamos dizer assim, que eu não faria dessa maneira, então já pode mudar completamente a minha linha de pensamento em cima daquilo dali. Então, eu falo, dou minha opinião, mas eu falo, ó, é baseado nas imagens que eu estou vendo aqui, o que não quer dizer que essas imagens estejam 100% representantes da realidade do paciente naquele momento. Pode ser que elas sejam um pouco diferentes, né? Dependendo do cortezinho da foto estática que a gente faz naquele momento. Então, eu acabo fazendo muitas vezes, mas, né, eu sempre deixo bem claro, assim, que vamos dizer assim, o momento é o momento, que o colega avaliando tem uma técnica diferente da minha e que eu, muitas vezes, faria diferente, mas que baseado naquilo que eu estou vendo ali, naquele instante, eu pensaria tal e tal coisa, que eu concordo ou não concordo ali com o que o colega disse. Mas é uma sinuca de bico isso, na verdade. Outro dia aconteceu comigo e eu me neguei. Falei, eu não quero nem ver as imagens, porque eu acho que a gente se compromete, pode acabar falando, por exemplo, essa imagem aqui eu não consigo entender, não tem técnica aqui, foi uma imagem aleatória, e aí você pode acabar se comprometendo com o colega também que fez o exame. Uhum. Então, nesse caso, é claro que se é um acompanhamento de alguma coisa, de um cálculo, estou falando de coisas simples aqui, né? É, é claro que você pode olhar o exame do colega. Eu acho que é válido para você ver, eram 3 cálculos, agora só são 2, existe possibilidade de ter expelido, de não ter, né? Para você entender a evolução do caso. Mas, na maioria das vezes, se é algo de interpretação mesmo da imagem, eu não avalio, não. Porque eu acho que a gente acaba emitindo uma opinião de algo que a gente não presenciou. Isso pode complicar. Eu acho bem delicado mesmo. Você tá escura. A Feta acabou a luz. É porque eu acho que deve ter acabado a luz. Da bateria dela, talvez, né? Porque ela tá. Então, eu não recebo tanto imagem, assim, mas o que eu recebo de áudio falando que levou no colega e tratou assim, assim, assado, não melhora. E aí quer saber a opinião se o tratamento foi certo. E a gente fica numa sinuca de bico, né? Porque eu não vi o paciente, não sei como é que tava, não consigo É, fazer a temperatura via WhatsApp ainda. Então, é É, bem complicado. Assim, o jeito de você sair da situação sem ofender o tutor, né? De assim, ó, eu não vou palpitar, não adianta, não vou falar. uhum. Quer dizer, eles se ofendem, né? É, e muitas vezes ainda fica naquela coisa da gente também não passar sobre a opinião do outro colega, né? Porque você também não quer ser aquela pessoa antiética, vamos dizer assim, que vai sair falando mal do colega para o tutor, né? Até porque, vamos dizer assim, muitas vezes alguns tutores já estão querendo ouvir algo negativo sobre o colega vindo de um outro veterinário, assim, para ter uma desculpa para ir lá, enfim, né? Fazer algum tipo de retaliação, algum tipo de processo, enfim. E daí, às vezes, você nem sabe aonde você está pisando exatamente no momento que você emite uma opinião ali que pode ser comprometedora em termos éticos, né, profissionais. Então, é algo bem, bem complicado, assim. É por isso, mais uma vez, que eu falo da importância dessa questão da gente entender as relações sociais aí nessa coisa da veterinária, porque acaba que a gente lida com muitos seres vivos e muitos bichos, muita coisa arada e tal. E aquilo que a Aline falou, né? Ali você não sabe se a pessoa não tem uma dependência emocional com aquele animal, até onde vai o relacionamento daquela pessoa com aquele bichinho, com os outros tutores, com os outros veterinários por quem ela já possa ter passado, enfim. Então, a gente sempre tem que estar assim muito atento, né? Aonde e até onde que a gente pode ou deve ir em uma determinada situação, né? Não é porque a gente às vezes está
se omitindo de uma opinião ou de alguma coisa, que a gente está sendo negligente, né? Às vezes a gente está sendo educado, está sendo civilizado, está sendo uma pessoa que precisa, vamos dizer assim, tomar um distanciamento, uma coisa da situação ali, para não comprometer o nosso lado, né? A segurança do nosso aparelho vem em primeiro lugar, então, e isso, mesmo que não seja o aparelho físico, né, mas o nosso aparelho de trabalho, vamos dizer assim, nosso ambiente de trabalho ali, como se fosse o nosso aparelho, ele tem que vir em primeiro lugar mesmo, para que a gente tenha sempre, né, vamos dizer assim, clientes e tudo, porque quer queira, quer não, essa é a Exato. nossa profissão, e a gente precisa dela não só para se satisfazer pessoalmente, mas também para ganhar dinheiro, né, então, isso Isso. também acho que é um assunto que a gente poderia entrar aí, Aline, se você estiver disposta, de falar Ah, sobre a questão da remuneração, assim, o que que você acha com relação à veterinária, assim, o que você sente em relação a isso, assim, se você se compara, vamos dizer assim, sei lá, se eu fosse tal coisa, eu ganharia mais, se eu fizesse não sei o quê, enfim, nesse vamos sentido, lá. assim. Eu jamais faria outra coisa que não fosse o que eu faço atualmente, assim. É, foi o que eu falei, eu acho que o sucesso, você ser bem-sucedido, independe de quantos zeros você tem na sua conta. Vamos começar por isso. É, você acordar, é claro que é hipocrisia eu dizer que você não quer dinheiro na sua conta. Isso aí eu não vou ser hipócrita. Todo mundo tem aluguel para pagar, conta de luz, água, telefone, filhos, família. Se não tem filho, família, mas tem responsabilidades a cumprir, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que você ser. Eu sempre falo isso também quando dou aula. É, não faça o tutor escolher você pelo preço. Isso vai sair caro para você. De verdade, assim, o cabra, o cabra que te procura pelo preço, ele vai te dar problema. Então, quando me mandam mensagem falando assim, oi, doutora, tudo bem? Você faz ultrassom abdominal? Hoje eu recebi essa mensagem. Não deve ter uma hora. Oi, doutora, boa noite. Você faz ultrassom abdominal? Qual é o seu valor com o máximo de desconto possível? Naquele momento, eu já olho e falo assim. Aí eu até respondi, eu falei assim, oi, boa noite, tudo bem? Com quem eu falo? Qual é o VET responsável pelo caso? Para que a pessoa entenda que isso daqui não é um orçamento onde esse copo aqui ele teve um preço de custo tal e ele vai ser revendido por tanto. Não é um serviço. E por trás desse serviço existe um conhecimento, existe uma dedicação, existe o que eu vou prestar para você, existe um relatório que vai ser feito, existe um aparelho que custou caríssimo para fazer isso, né, para prestar esse serviço com excelência. Então, quando a pessoa me vem com uma pergunta dessa, e já aconteceu, inclusive, e com certeza vocês já passaram por isso, que mas o seu colega faz por menos. Eu respondo com todo amor e carinho, de verdade, com toda a educação. Eu respondo assim: a senhora fique muito à vontade para escolher o profissional que melhor lhe atende. Porque realmente existe público para todo mundo. Existe o público que quer o mais barato, existe o público que não importa, ele vai pagar o mais caro, independente se for um bom profissional ou não. Existe, então, eu procuro sempre estar dentro de uma faixa de preço. Não sei se hoje eu
sou a mais cara de Brasília, não desejo isso, não desejo ser a profissional mais cara, mas sei por que que o meu valor é o valor que é cobrado. E não é o mais barato de Brasília. Então, hoje eu acho que Brasília, a gente tem profissionais de ultrassom que cobram menos da metade que eu cobro, por exemplo. E aí eu realmente não consigo entender muito bem como é que essa conta fecha. Mas que também não é da minha alçada tentar justificar ou tentar entender esse preço. Mas tentar mostrar para o tutor o porquê o meu preço é X. E não porquê que o colega cobra X dividido por 2 ou X dividido por 3. Isso não me cabe. Mas estou feliz dentro da ultrassonografia com o que eu trabalho e gostaria de alertar e levantar aqui, independente da especialidade, que especialidade nenhuma vai ser a sua tábua de salvação. Então, isso é muito importante a gente falar. Então eu vou fazer, estou inventando aqui, vou fazer só domiciliar a partir de agora. Meu amor, se você não for feliz, se você não tiver dedicação, se esse não for o seu dom, se você não souber lidar com pessoas, se você é estúpido, se você é grosseiro, não vá fazer domiciliar. Você está queimando o filme dos veterinários. Mesma coisa. Se você não quer investir em livros caríssimos, em um aparelho de ponta, fazer uma especialização, ter paciência para explicar para o tutor que isso daqui não é uma televisão fora do ar, ter paciência de explicar para o tutor que muitas vezes você não vai fechar um diagnóstico, você vai ser uma peça do quebra-cabeça, a ultrassonografia não é o seu lugar. Se você não dá conta de lidar com emergência, com sangramento, não tem a emoção exacerba nesse momento, você não pode trabalhar com intensivismo, com cirurgia, com coisas que mexem com adrenalina e com estabilidade, instabilidade emocional. Se você não sabe lidar com a morte, com o acolhimento de tutor, se você é grosseiro, você vê que eu falo grosseiro o tempo inteiro porque a gente lida com tutor, né? Você não pode ir para oncologia. Não adianta. Então, assim, se você não tem paciência de contar a célula, fazer um bom esfregaço, você não pode trabalhar com laboratório. Então, por isso que eu falei que é tão importante a gente saber o que a gente não quer, para a gente ir cortando, falando, pô, isso daqui não é para mim, isso daqui não é para mim. Mas, se você quer aquilo, eu não tenho a menor dúvida que você vai ser bem sucedido e bem remunerado. Porque quando você sabe o que você faz, quando você sabe o que você quer, você corre atrás e você é bem reconhecido. Você é reconhecido, você escuta todo dia o tutor virar para você e falar: Nossa, doutora, que bom que eu te encontrei. Nossa, que bom que você está aqui, que você está diagnosticando o meu bicho. A gente escuta a afirmação de que você está no caminho certo, ela não vem com os zeros na conta. Não vem. Eu posso falar claramente isso para você. Ali, Oi? isso me lembra, tá falando. Fer, você lembra quando eu saí da clínica? Eu não lembro se foi numa Lume, se foi numa palestra, onde é que foi, quando eu falei para uma veterinária que eu ia fazer domicílio, que eu ia fazer vacinação, e que ela me disse, mas você vai viver só de fazer vacina? Você lembra? Você lembra disso? A gente comentou na época.
Eu Ficou acho que meio. foi num encontro da Lume, Gi, que tinha É, uma pessoa junto lá que fez esse comentário foi meio, infeliz, tipo, vamos dizer assim. assim, tipo, você vai fazer só isso, você vai, sei lá, estudou tanto pra fazer só vacina. Cara, mas é que é na vacina que você vê tudo que eu tenho pra fazer, que eu me conecto com o cliente. E aí eu tô há 10 anos fazendo vacina, sabe? E E tenho. antes fosse só vacina. Antes fosse. Exato. Exato. E Descobri exatamente. o que eu acho mais maluco, assim, é que é colega falando uma coisa dessas para nós, né? Vamos dizer É, assim, eu não entendo, vamos dizer assim, como é que a pessoa, dentro de uma realidade que teoricamente é muito semelhante à nossa, né? Seja em termos de formação e em termos de atuação, independente da especialidade, mas é dentro do mesmo guarda-chuva, né, que é a medicina veterinária, vamos dizer assim, a pessoa tem coragem de falar um negócio desse, eu fico louca, assim, porque realmente, tipo, é muita desinformação, assim. Eu percebo, às vezes, né, que não são todos, óbvio, mas alguns veterinários tenho a impressão, isso talvez aconteça em diversas outras profissões também, não estou apontando dedos necessariamente só para a nossa, né? Mas vamos dizer assim, é porque é a nossa que a gente tem como referência, então é daqui que eu consigo falar. Mas é que parece que para se sentir valorizado tem que desvalorizar o colega. E isso é muito triste, porque, na verdade, talvez o colega não perceba que, ao falar mal de outros veterinários, ele está falando mal de si mesmo, porque você é um veterinário também. Então, se você vira e fala para o tutor ou para uma outra pessoa, nossa, veterinário não presta, veterinário faz isso, veterinário é dinheirista, não sei o que lá, você está falando que você também é essa pessoa, né? Então. Isso tudo que a Aline falou agora, e juntando com o que você está lembrando, Gi, desse acontecimento, que eu lembro, realmente foi algo bem desnecessário, vamos dizer assim, né? É, você vê que, na verdade, você não precisa fazer isso em momento nenhum, nem na sua profissão, nem nos teus relacionamentos interpessoais aí, você nunca precisa diminuir o outro para se crescer em cima daquilo dali, né? Se você está seguro do que você está fazendo, do caminho que você está trilhando, você está seguro. Pronto. Não é a outra pessoa que vai interferir na tua vida. Se a outra pessoa faz coisa errada, não sei o que lá, tudo bem, a gente fofoca entre nós ali, às vezes, dá aquela desabafada e tal, mas o tutor nunca precisa entrar nessa coisa aí, entendeu? Assim, do tipo, porque isso é da profissão ali, é algo interno nosso. Todo mundo gosta muito de falar que dentro da medicina humana existe, vamos dizer assim, uma panelinha, né? Corporativismo. Que os médicos se protegem entre si. E daí, nossa, ai meu Deus, um monte de profissão critica e tal, não sei o quê. Só que assim, eu tenho uma irmã que é médica, a Aline tem a mãe, né, que é médica e tudo. E a gente sabe que em off, os médicos também reclamam uns dos outros, porque é óbvio, eles também não são máquinas de não verem problemas no diagnóstico, no tratamento, na condução que os colegas deles fazem. Mas na hora que eles envolvem uma terceira pessoa que não é do ramo ali, eles falam bem da profissão, porque eles são daquela profissão também. Então, acho que isso é algo que a gente tem que começar cada vez mais, né? Já está melhorando, vamos dizer assim, por situações que nem essa que a gente está fazendo aqui da Lume, que não deixa de ser uma conscientização, né, do senso é, de, de, assim, de comunidade entre os profissionais, assim, e também por questões culturais e tudo, mas ainda falta um caminho, né, para a gente percorrer, assim, com essa coisa de ética profissional dentro da veterinária, que falta um bom tempo ainda para chegar num ponto legal. Mas isso que vocês estão falando é muito legal, porque realmente eu acho que tem espaço para todo mundo. Dentro da veterinária existem muitas especialidades, muitos nichos, muitos pequenos espaços de atuação. Assim, você veja que você, Gi, né, hoje, mesmo dentro da clínica médica, você trabalha com medicina da família, medicina preventiva. Você não trabalha com medicina de tratamento, de urgência, emergência e tal. E mesmo assim você está dentro da clínica médica. Só que você foi para um nicho da clínica médica que é um pouco mais específico ainda. E que pode ter colega que trabalha lá com clínica médica de tratamento que não gosta de trabalhar com medicina preventiva, né? E vamos dizer assim, e daí ele precisa competir com você? Não. Ele pode
se abraçar com você ali e fazer, vamos dizer assim, um tratamento mais completo. Você abrange o lado que ele não gosta, ele abrange o lado que você não gosta, e o paciente sai ganhando porque todo mundo está fazendo aquilo que curte, né? Então faz com amor, com prazer, com paixão mesmo, né? Então, legal vocês abordarem esse assunto, porque isso é bem uma temática que aqui dentro da Lume a gente gosta bastante de enfatizar a questão do coleguismo, da ética profissional, assim, de que mesmo com um mercado teoricamente saturado, né, porque o povo adora falar isso, que o mercado está saturado de não sei o quê, saturado de não sei o que lá, mas na verdade, mesmo nesse mercado, entre aspas, saturado, existe diversas áreas de atuação. Quanto mais você experimentar, quanto mais você estagiar, quanto mais você atuar, mais você vai descobrindo as coisinhas que você gosta e que você não gosta, e você vai nichando, né? E dentro daquele nicho, eu garanto para você que vai ter remuneração, vai ter cliente, vai ter paciente, vai ter pessoas, vai ter mercado para você atuar. É só você ir atrás daquilo que você gosta de verdade, sem se preocupar se o colega tal não está fazendo igual, se cobra ou não cobra igual, se ele tem ética ou não tem. Faça o seu, né? Exato, esse certificado que você está fazendo que você gosta, que o resultado vem, e certificar que você tenha colegas que tenham a mesma mentalidade, né? Que pensem igual, que queiram crescer junto e a coisa acontece. Com paciência e dedicação, né? Tem muito segredo aí, é um dia de cada vez, né? Exatamente. Isso mesmo. Nossa, muito legal. Aline, eu acho que a gente vai encerrando por aqui hoje. Claro que a gente sabe, especialmente quem gosta assim, de comportamento, vamos dizer assim, de bicho, de ser humano, enfim, né, que nem a gente, assim, a gente pode ficar horas e horas conversando sobre diversas coisas, mas, enfim, não dá, né, para a gente ficar a noite inteira aqui. Foi um prazer gigantesco receber você aqui conosco. Você é uma pessoa muito alegre, muito contagiante, assim, que realmente transmite para nós uma sensação de que tudo vai dar certo, sabe? De ter aquela esperança, assim, de que a vida realmente ela toma os rumos que a gente vai escolhendo e que os frutos que a gente colhe são devido ao nosso plantio mesmo, né? Então, foi um prazer gigantesco. Obrigada por você ter tirado um pouco do teu tempo para estar aqui conosco hoje, para estar inspirando não só a gente, como as pessoas que vão e estão assistindo esse nosso podcast hoje. A Gi também, né? Mais uma vez, Gi, muito obrigada aí pela Obrigada parceria, a você. pelo companheirismo. Sempre é bom estar junto com você, sempre é bom poder conversar. E as nossas portas, Aline, sempre ficam abertas aqui para outras vezes que você queira voltar, para a gente abordar mais e outros assuntos, enfim, né? Às vezes vou fazer alguma coisa mais relacionada com essa questão de comportamento dos bichos aí, que eu acho bem fascinante mesmo, isso é bem legal. É, então, a todos que estiveram aqui do começo ao fim, que bom que vocês ficaram aqui do começo ao fim. Para nós da Lume é um prazer receber vocês, público, audiência, enfim, a maneira onde vocês estão nos vendo ou nos ouvindo. A gente gosta muito do que a gente faz aqui também, né? Não só das nossas técnicas profissionais ali, mas a gente gosta muito do modelo que a gente escolheu aqui para a Lume, da maneira como a gente sai daqui renovada, assim, porque isso para nós, cada vez que a gente conversa com algum profissional que transmite essa sensação de paixão pela medicina veterinária, faz com que a gente também renove a nossa paixão na medicina veterinária. E o fato de vocês estarem aí assistindo a gente, compartilhando nosso conteúdo, seguindo aqui nosso canal, é algo que dá ainda mais combustível para que a gente faça mais e mais episódios que nem esses, e o colega que estiver assistindo também e tiver vontade de estar aqui junto conosco, conversando, contando da sua vida, pessoal, profissional, enfim, vocês podem entrar em contato direto conosco, Fernanda Demarque Assunção e Giordana Zani, a gente está sempre à disposição para recebê-los aqui de qualquer parte do mundo que vocês sejam. Então, a todos uma ótima semana, uma ótima noite, nos vemos no próximo episódio. Obrigada, obrigada pelo convite. Até a próxima.